Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live. Live surpresa hoje, dia 26/1, começando aqui com vocês. A gente vai falar de um assunto muito interessante que é pare de estudar. Polêmico. Vamos falar sobre isso hoje? A gente se transforma para transformar milhares de pessoas. Então vem para participar dessa live. Vamos lá. Bom, eu sou Anita Parisi, eu sou coach e eu tenho uma mentoria para coaches. Eu ajudo coaches a fazer R$3.000 em apenas 4 horas. Quer saber mais sobre isso? Até o final da jornada você vai entender melhor como isso funciona. Então vem. Então vamos lá. Por que é importante a gente começar e falar sobre esse assunto? Pare de estudar. Tem pessoas que começam a estudar tanto que vira um estudante profissional. É isso que você quer ser na sua vida? Um estudante profissional? Vamos entender mais como é isso? Será que você anda se sabotando os seus projetos porque você fala que você precisa estudar mais? Fica aqui comigo que a gente vai falar muito sobre isso para você entender aquele momento que você deixa de entrar em ação para estudar mais um pouquinho, para aprender mais um pouco, porque você acha que você ainda não está pronta. Para quem que é essa live? Essa live são para pessoas que estão a fim de crescer profissionalmente, de entrar em ação, de fazer acontecer, de fazer um 2022 diferente. Fazer com que os seus resultados sejam os resultados que você espera. Porque tem coisa que a gente fala que nós queremos para a nossa vida, mas isso não sai do papel. A gente fala da boca para fora, não tem brilho no olho, não sai de dentro das nossas entranhas. Então, para quem está do lado de fora, escuta você falando sobre os seus sonhos, sobre o seu objetivo, sobre metas, às vezes não acredita muito, porque não tem entusiasmo. O que está faltando para você olhar para o seu trabalho, para o seu negócio, para o dinheiro que você quer ganhar e falar, eu estou comprometida 150%. Não é nem 100% e nem 120%, é 150%. Dá licença que eu estou passando. Eu agora estou obstinada mesmo. Eu estou aqui inteira para conquistar esse objetivo. O que está faltando para você ter essa convicção para alcançar o seu objetivo? Então para pensar sobre isso. É para isso que eu abri essa live hoje, para falar mais com vocês sobre esse assunto tão importante. Por que as pessoas travam tanto e acham que nunca estão prontas, que precisa estudar mais, que precisa ler mais um livro, que precisa aprender mais um pouquinho. Você sabia que tem pessoas que estão precisando do seu pior conteúdo? Sério? Você sabia disso? Tem pessoas que, se você fizer um conteúdo péssimo, uma live péssima, entregar uma sessão horrível, tem gente precisando desse trabalho péssimo que você faz. Agora imagine se você se dedicar e tiver convicção do seu trabalho, do seu negócio. Quantas pessoas você vai atingir? Aí, algumas pessoas pensam assim, né? Ah, não, Anita, mas tá bom do jeito que tá, né? Eu vou devagar mesmo. Ah, os clientes que eu tenho tá bom, já pago as contas. Então, presta atenção. Se você acha que tá bom o seu resultado, que o dinheiro que você tá ganhando tá bom, tá ótimo, então nem precisa participar dessa live, porque essa live não é pra você, desculpa, mas não é. Se você acha que do jeito que você tá bom, que não precisa mudar nada, que não precisa ter convicção para atingir melhores resultados, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Na próxima live você pode entrar aqui e tá tudo bem. Mas nesse momento, se você acha que o resultado que você tem não tá bom, fica aqui comigo até o final dessa live, que você vai entender um pouco mais e tirar mais um pedacinho, ter um pouco mais de autoconhecimento para você atingir o seu resultado. Então vamos pensar o seguinte, né? Algumas pessoas, o que acontece? Ela tá tão pronta,
mas ela não sabe, ela não se sente pronta. E ela acaba ficando presa nessa sabotagem, nesse medo. Eu falei muito ontem na live sobre medo, medo da crítica. Então, algumas pessoas acabam se sabotando por conta desses medos, né? E fala que vai ler mais um livro, vai estudar mais um pouquinho para aprender mais. Só que você já tem um arsenal de conteúdo, um arsenal de vivência, de conhecimento, você já treinou várias habilidades. Tem algumas coisas que você faz, que você entrega para o mundo, que é diferente de qualquer outra pessoa. Ah, Anitta, mas o que eu tô com vontade de fazer, várias pessoas fazem, então eu tô pensando em fazer outra coisa. Tá errado. Por que que tá errado isso? Porque mesmo que tenha várias pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, a forma como você é, sendo você, o jeito que você entrega é diferente. Então, o que você precisa sentir é de fato aquilo que você quer fazer e declarar isso para o mundo, de verdade. Tirar esse medo. Se você não estava aqui na live de ontem, vai assistir a live de ontem. Eu falei muito sobre o medo da crítica. Exclui esse medo, porque senão você não consegue entrar em ação. Você vai virar um estudante profissional, você vai ficar a vida inteira estudando e não vai colocar em prática, em ação, aquilo que você precisa colocar. Tudo que você já sabe. Não precisa ler um novo livro, aprender uma nova situação, você precisa entrar em ação. E aí, sabe como você entra em ação? Sabendo como você vai entrar em ação. Por que que é importante você saber como entrar em ação? Porque você também trava no como. Então, quando você começa a ter clareza do como, você começa a seguir um método, um passo a passo, você começa a ter clareza. E além da clareza de entender esse passo a passo que você vai dar, você começa a ter segurança. Você se sente segura para fazer o que você já sabe, você não precisa mais parar para estudar algo novo, se especializar mais. Você só precisa entender o passo a passo para colocar aquilo que você já sabe em prática e começar a agir. A ação é a grande diferença que vai trazer resultado para você. Então, para de estudar. Para de achar que você precisa ler mais um livro, aprender mais alguma coisa nova. Para de pensar em coisa nova e começa a pensar em tudo que você já tem, em tudo que você já faz. Olha para aquilo que você é bom e foca nisso. Se você gosta de estudar, né? Assim como eu gosto de estudar. Eu gosto de ler livro, eu me interesso por vários assuntos diferentes. Mas sabe o que acontece? Quando você foca naquilo que você já é bom, naquilo que você já tem habilidade, você começa a entrar em ação, as coisas começam a acontecer. Então, se você precisa de mais dinheiro nesse momento, se você precisa nesse momento entrar em ação, começa a fazer. Mesmo que seja uma ação pequena, uma ação simples, é esse o ponto, é esse o foco. Se você coloca uma meta muito alta em uma ação muito elaborada, você já se frustra logo de começo porque você não consegue fazer. Então a primeira ação que você tem que fazer é parar de estudar, é parar de ser estudante profissional. Começa a entrar em ação, olha para isso, olha para você. Aí você fala assim pra mim, né? Ai, Anitta, mas não sei, sei lá, eu acho que, não sei se as pessoas vão gostar de mim, vão gostar do meu trabalho. Se você começar a falar isso, é porque você tá com medo da crítica, você não trabalhou ainda esse ponto. Você tá com medo de se colocar, você tá com medo de se posicionar. Você tá dando atenção para alguém que não conhece nada do seu negócio. Falei muito sobre isso ontem. Aí a pessoa acha que é a única no planeta que não vai conseguir colocar em prática. Se alguém já conseguiu, você também já consegue. Se alguém já faz aquilo que você sonha, que você deseja, você também consegue. Eu não conheço nenhum ET. Você conhece algum ET? Eu não conheço. O que eu quero dizer com isso?
que todos os seres humanos, eles são formados da mesma matéria. Não tem ninguém formado de outra coisa. É osso, pele, sangue, líquido. Entende o que eu tô falando? Então, se alguém com as mesmas capacidades que a sua, algum ser humano foi lá e já fez o que você tem vontade de fazer, você também é capaz. Você também recebeu todos os recursos, tem todos os recursos necessários para entrar em ação e ir lá e fazer. Então não adianta vir para mim e falar que você não consegue, que você não está motivada, que você não consegue fazer, que você não consegue entrar em ação, que você ainda está desanimada. Para com essa historinha. Isso é história para boi dormir. Não vem contar isso para mim, porque eu sei que isso é uma desculpa que você tá dando para se sabotar, tá bom? Aí eu tô até com a Smurfette aqui, ó. Tô até com a Smurfette aqui comigo, que ela é o meu mascotinha, minha mascotinha. Não vem me falar que você acha que você é Smurfette do Reino Encantado dos Smurfs, que você é a única que não consegue fazer ou que não pode fazer. Você tá achando que você é a Smurfette, né? Você não é, amor. Você é azul igual a todos os outros, tá? Pega essa aí. Você não é Smurfette. Você é azul igual a todo mundo. Então, olha, presta atenção. Essas histórias, né, que as pessoas contam, eu já pego logo de cara, né? As historinhas, as mentiras, né? As mentiras que a gente conta para não fazer o que a gente precisa fazer. Tem um oceano azul imenso, imenso, para você mergulhar e entregar o que você veio fazer, o que você veio entregar. Sabe o que é oceano azul e oceano vermelho? Tem um livro que fala sobre isso. Oceano azul é aquele espaço onde você nada de braçada, que você consegue vender muito, que tem mercado para você. E eu não sei qual é a área de cada uma que está aqui, mas eu garanto para você que se você colocar atenção e focar no seu negócio, naquilo que você gosta de fazer em você, sem ficar olhando para fora, é para olhar em você, você vai nadar de braçada nesse mar azul. E vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Porque eu tenho várias mentoradas, clientes que já passaram por mim e já têm esse resultado. E as pessoas mudam na hora, de verdade. Eu já tenho depoimento aqui. Tem pessoas mentoradas que falavam para mim que não era possível, que não tinha como, que não ia conseguir, que não tinha jeito. No outro dia, sem brincadeira, falaram isso para mim no encontro, no nosso encontro do Zoom que a gente faz às 8 horas da noite, às quartas-feiras, que é o meu grupo com as mentoradas. Por isso que eu tô nessa live agora de manhã com vocês, para entregar esse conteúdo, porque à noite eu vou estar com as minhas mentoradas no grupo fechado. No outro dia de manhã, a pessoa voltou e já estava com o resultado na mão. Aquilo que ela falou que não era possível, ela conseguiu no outro dia cedo de manhã, tá? Sério isso, eu vou trazer depoimento para vocês depois. Mais pra frente vai ter depoimento. Se você acha que não tem tempo, meu amor, vai olhar as histórias das mulheres que têm vários filhos quando a mãe tá amamentando. E sabe o que acontece? Tem mães que têm resultado exatamente no momento que nasce o filho. Por quê? Porque é isso que traz força. Então, quando você fala que eu não tenho tempo, porque eu tenho filho para criar, porque meu filho dá trabalho, porque meu filho é isso e aquilo, eu já vi mulher fazendo live amamentando. Então, a câmera fica até aqui, ó. Não tem problema nenhum. E a mãe tá aqui, ó, com a criança, fala um pouquinho do bebê, todo mundo sabe que tá aqui amamentando, né? Aí acaba de amamentar, tira, alguém pega a criança, o pai, a avó pega a criança e a mulher tá com a câmera aqui, ó, até aqui, e tá fazendo live, entregando conteúdo. Então não vem contar pra mim, que eu não tenho tempo, que eu tenho filho. Filho, ele pode ser a sua salvação ou a sua total derrota, é você que escolhe. Tudo é você que escolhe.
Você vai escolher olhar uma oportunidade e falar que essa oportunidade é ruim, ou você vai olhar para uma oportunidade e pegar essa oportunidade e falar, vem para cá que essa é boa. Entende? Quando eu falo sobre escolha, é isso. Somos nós que escolhemos. Será que eu escolho uma oportunidade, ou será que eu escolho jogar fora essa oportunidade? Quem tá falando que não consegue, que não pode, que não dá, tá jogando um monte de oportunidade fora. E eu sei porque eu vejo isso o tempo inteiro. Tem grupos que estão conectados, né, dando apoio, uma puxando a outra. A gente faz isso no nosso clã, eu faço isso com as minhas mentoradas. Ninguém deixa ninguém para trás. Mas por que que o ritmo às vezes é diferente? Porque você está escolhendo um ritmo diferente, entende? Então é isso. Então, se você fala assim para mim, Anitta, beleza, cansei, você tem razão, eu não quero mais esse tipo de comportamento. Como que eu faço diferente? Como que eu escolho diferente? Você vai escolher diferente quando você começar a olhar para as pessoas que já estão no lugar que você deseja. Que pessoas que têm menos estudo que você já estão ganhando muito mais dinheiro que você. E você ainda está estudando porque acha que tem que estudar mais. Presta atenção nisso. Se você já tem uma formação, se você já estudou o suficiente, se você já atuou, se você já tem resultado, por que que você acha que você não pode alavancar isso? Já parou para pensar sobre isso? Ontem eu falei sobre alavancar... Ontem eu falei sobre medo. Na live de segunda-feira eu falei sobre alavancar a carreira. Então tem gente que não consegue alavancar a carreira porque acha que ainda tem que estudar. Para então nesse momento e vai olhar quem só estudou um pouquinho, estudou bem menos que você e tá ganhando mais dinheiro que você. Porque daí você para com essa palhaçada de ficar querendo estudar mais e não entrar em ação. A Paty tá falando aqui, ó, aproveitamento do tempo. Claro! Sabe que hora, se você quer muito estudar, sabe que hora você consegue ler livro? Hora que você tá no banheiro, deixa um livro lá. Hora que você estiver no banheiro, pega esse livro e lê uma página. Você consegue ler, você consegue estudar, mas não para de entrar em ação. Não acha que você precisa estar pronto, muito pronto, para depois entrar em ação. Não, é tudo junto e misturado. A nossa vida é assim. Quem estava esperando uma pandemia? Ninguém estava esperando uma pandemia. A gente nem sabia o que era uma pandemia. Ninguém sabia o que era Covid. Que Covid tinha em animal e depois pegou em ser humano. Quem passou pela cabeça que ia acontecer isso? Só que, sei lá, quem era da área, quem estuda sobre isso, quem tá nesse nicho de atuação sobre vírus, enfim. Entende o que eu tô falando? Ninguém tá pronto, ninguém vai estar pronto. Quando a gente estiver pronto, a gente morre. Simples assim. Então, se você ficar achando que você vai estar precisando estudar mais para estar pronto, esquece, você nunca vai estar pronto. Nós estamos sempre aprendendo, nós estamos em construção. São fases da nossa vida e nessa fase das nossas vidas, nessa nossa busca, nós ajudamos milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Só que se você não entra em ação, você não consegue ajudar pessoas. E aí, o que eu quero trazer para vocês, né? O que vocês podem fazer para começar a ter mais resultado? É parar de procrastinar, né? Essa procrastinação que vem desse sabotador que tá fazendo você ficar estudando e se sentir paralisada, né? Junto com crenças e várias outras coisas aí, valores, né? Com discrepância aí, com coisas que você tá em incongruência. O que é isso? Que tá chocando aí com a sua verdade, com aquilo que de fato você sente que é bom para você. Entende? Então, começa a atuar, olhar para pessoas que já estão lá, pessoas que já se sentem seguras, pessoas que já estão entregando o seu melhor.
ou até o seu pior, vai lá, se apoia. Olha para aquele seu colega lá da escola que sentava lá no fundão, que tirava nota baixa, que só ficava batendo papo, que só ficava conversando dentro da sala de aula, e hoje ele tem mais resultado que você. Se for para isso te dar força, olha para ele também, né? Não precisa olhar só para quem já está faturando. Se for para impulsionar, olha para quem ainda não está e já passou na sua frente, né? Para quem tinha um resultado ruim na escola como estudante e você está achando que você precisa estudar mais. Então olha para isso também, né? E aí eu quero convidar vocês a fazer um exercício, tá? Todo dia eu tô passando um exercício, que são exercícios simples, mas que dão grande resultado na vida de vocês. E aí é legal quando vocês me contam como foi esse exercício, porque eu quero que até no final dessa live vocês tenham melhores resultados, que você conquiste alguma coisa. Então já coloca uma meta para o final dessa jornada, para você alcançar uma meta, e vai contando para mim. Entra lá no grupo do Telegram, aqui no Instagram, tem um link que você clica e tem lá, grupo do Telegram. Grupo do Telegram, vai lá no grupo do Telegram, escreve lá para mim. Fala, Anitta, minha meta era essa, no começo da semana eu consegui bater. Minha meta com esse exercício que você passou, eu consegui bater a minha meta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, conta pra mim que eu quero saber, tá? Então o exercício de hoje, presta atenção aqui, fica aqui comigo. Olha lá, a Patrícia falando aqui, ó, tinha um menino que ninguém dava nada na sala e hoje ele é juiz. A Patrícia, ela é advogada, olha só a história, tá vendo? Ninguém dava nada. Sabe aquele olha, até arrepia, sério. Aquela pessoa da sala que você não dá nada, você não dá nada pra pessoa, você fala assim, ih, esse aí, coitado. Ih, eu sei muito mais que ele, né? Tô sabendo muito mais. E agora, já pensou? O cara é juiz. Gente, é difícil. É muito difícil passar numa prova para ser juiz. Eu trabalhei quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei com advogados. E eu sei como é, né? Tenho amigas assim conhecidas dessa época que são advogadas até hoje, que estudaram por anos e não conseguiram passar, não conseguiram entrar para ser juiz. Olha só, né? A Patrícia contando aqui, né? Que o menino que ninguém dava nada virou juiz. É isso. Então, para de estudar e entre em ação. Isso chama ação, né? Olha a Patrícia falando que ele lançou um livro agora, que ele já tem um livro, tá vendo? O que é isso? Ação. Para escrever um livro, ele escreveu a linha. Ele começou pegando, sei lá, o computador, o caderno, e escreveu a primeira palavra. É ação, é ação. Para você escrever um livro, você precisa escrever a primeira palavra. Entende? É assim que começa. Quando a gente faz faculdade, por exemplo, e nós somos obrigadas, né, a fazer um TCC, que é um trabalho, eu ainda na faculdade eu fiz o estágio, eu fiz o TCC e ainda fiz eu participei, como que chama? De um projeto sobre inteligência emocional, um projeto de iniciação científica. Eu escrevi 3 projetos na minha graduação. E o TCC era 120 páginas, obrigatório 120 páginas. E como que a gente conclui isso? A gente conclui escrevendo a primeira palavra, a primeira linha. Se você não começa, você não termina. Simples assim. Ai, óbvio, né, Anitta? Óbvio. Então por que você não começou ainda? Entende? É isso, né? É isso que a gente precisa se atentar. Para escrever um livro, eu preciso da primeira linha. Tá? Então vamos lá para a tarefa de hoje, para o exercício que eu quero que vocês façam. Qual é a ação que você vai fazer hoje que vai mudar completamente o seu resultado? Por que essa pergunta ela é importante? Porque você vai colocar uma ação, eu coloquei uma para mim,
E eu tô tendo cada vez mais clareza sobre isso, porque essa é uma pergunta que eu trago sempre para vocês. Por quê? Porque quanto mais clareza a gente tem sobre o assunto, mais resultado nós temos. Então, quando você olha para uma ação que vai fazer grande diferença na sua vida, e lembra, não é uma ação muito elaborada. Não comece a encher de florzinha a sua ação, não, a sua meta. Coloca uma meta simples e objetiva, que vai mudar completamente o resultado que você tem agora. E aí você escreve para mim, me conta, entra no direct, conta para mim no particular, vai lá no Telegram, escreve para mim o que você conseguiu. E por quê? Quando você olha para essa ação que você vai fazer que é diferente, você começa a colocar intenção. Quando a gente coloca intenção no tema, no assunto, a gente começa a ter mais clareza, mais clareza, mais clareza. Por que clareza é importante? Porque a gente fala, eu entendi. Quando eu falo, eu entendi intrinsecamente, eu entendi de verdade. Eu vou lá e eu vou entrar em ação, eu vou ter resultado, eu vou fazer diferente. Quando eu tenho clareza, eu faço diferente. Eu consigo consertar, né, algumas coisas, eu consigo mudar alguma coisa em mim. E é consertar aqui entre aspas, né, porque tá tudo bem, a gente errou, aprendeu alguma coisa com aquilo, e aí a gente vai e testa de novo, experimenta de novo. E quando a gente experimenta de uma forma diferente, a gente pode experimentar um resultado diferente, né? Então presta atenção nisso. Então coloca essa meta, essa ação para você. E aí você me conta, tá? E se tiver alguma dúvida, manda para mim, tá bom? Esperando o delay.